Boa noite. Boa noite. O Ministério Público denuncia e Gilmar Mendes solta empresários do Rio. A investigação aponta desvio de 300 milhões de reais na área da saúde. Dias Toffoli é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro foi advogado do PT e ocupou cargos no governo Lula. Pesquisa mostra que Lula ainda lidera em São Paulo. Sem ele, a vantagem é de Bolsonaro. Para governador do estado, Dória e Scaff estão empatados em primeiro lugar. Polícia Federal não vê indícios de crime na morte de Eduardo Campos na campanha de 2014. Existem 4 hipóteses para a queda do avião com o candidato presidencial. Na expansão do PCC, uma imensa rede de contatos mantém os integrantes ligados. Desde a troca de mensagens digitais até visitas e telefonemas para os líderes presos. Madrugada de terror em Ibiúma, no interior de São Paulo. Entre as explosões e tiroteios, quadrilha assalta 2 bancos e uma joalheria. O Jornal da Gazeta está no ar. Comunicação nunca foi um problema para o PCC, que nasceu nos presídios de São Paulo para organizar o comércio, ou melhor, o tráfico, de drogas e outros crimes. Seja por recados de visitas ou pelo menos meios mais sofisticados de trocas de mensagens, os líderes da organização que estão presos recebem sempre relatórios completos das atividades do grupo. Uma das formas mais comuns da facção se comunicar ainda é por mensagens enviadas pelas visitas, principalmente as esposas e companheiras. Dos 75 denunciados a partir das investigações da Operação Echelon, apenas 5 são mulheres. A presença feminina no PCC ainda é pequena, cerca de 3 mil integrantes, mas vem crescendo. Prova disso é o envolvimento de Roseli Maria de Azevedo. Durante a investigação foram apreendidos com ela uma série de documentos, o que, segundo os promotores, mostra que ela tem um papel importante na organização, seja recebendo e enviando e-mails, realizando e recebendo pagamentos, armazenando materiais do PCC, inclusive eletronicamente, em nuvem, dados como o estatuto da organização. Em um dos textos, ela passa informações de um integrante da facção na Bahia. Ele relata que foi ameaçado de morte por rivais dentro da prisão, mas que a tentativa não deu certo por falta de oportunidade. Que no começo elas apenas eram colaboradoras, hoje elas são verdadeiras integrantes da organização, são batizadas e têm os mesmos direitos e obrigações dos homens. Além de meios mais sofisticados como a nuvem, um sistema de armazenamento de e-mails, documentos e mensagens digitais protegido por senhas criptografadas, que pode ser acessado de qualquer parte, a facção também recorre às formas mais simples de comunicação, como mensagens por aplicativos, cartas, recados passados boca a boca e conversas telefônicas. Em gravação, um dos denunciados, Flávio Henrique Breve, que está preso no interior de São Paulo, orienta uma mulher a procurar um dos advogados do grupo, do chamado Setor dos Gravatas, para conseguir informações depois que ela foi flagrada com drogas em casa pela polícia. Ele afirma que o advogado vai conseguir detalhes do inquérito porque paga propina aos agentes. Ele tem um conhecimento, ele vai vir com o retorno, porque é o mesmo os caras que recebem, entendeu? Ele perguntou quem que é os caras que invadiu, você falou? Então, é cara tudo que ele paga, entendeu? Eles têm toda uma rede de apoio e de assistência aos integrantes deles mesmos, A família também vai receber apoio, enfim. Então, advogados também, muitas vezes são pagos pelo PCC para defender seus integrantes, A Operação Echelon foi feita em parceria com a Polícia Civil, o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Administração Penitenciária. A denúncia, com quase 600 páginas, traz muitos detalhes da rotina dos criminosos. Aqueles que atuam nas ruas prestam contas das atividades do grupo com uma naturalidade impressionante. Teve prejuízo, prisão. O que aconteceu? Vários quilos de verde. Nossa. Um tonel com candango assado, mas ele um valor ali, mais ou menos ali nas nossas contas, ali de 8 pila também de prejuízo ali, entendeu? É mesmo, cara? Perdeu? É.
Nossa, cara. Para este especialista, 80% dos integrantes da facção já estão presos. Por isso, só as detenções não são a melhor resposta para fragilizar a organização. A estratégia principal é economicamente, é dinheiro. Onde eles estão lavando, como é que eles conseguem ser, por que eles são poderosos assim, onde eles compram armas. Eles têm direito a visitas íntimas, a contato irrestrito com advogados, etc. Então, uma das soluções seria, talvez, a limitação das visitas para integrantes de organização criminosa, sem o contato físico entre o preso e a visita. Outro alerta para as autoridades é evitar que os criminosos consigam inserir integrantes da facção nas instituições oficiais dos estados. A gente já começa a ver casos de juiz, de desembargador, de vereador. É o novo estágio que eles buscariam chegar. Seria um risco enorme para a democracia brasileira, né? O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com os advogados de Roseli de Azevedo e Flávio Breve, citados na reportagem. Em Ibiúna, interior de São Paulo, uma quadrilha armada com fuzis explosivos assaltou 2 bancos e uma joalheria nesta madrugada. Até agora, ninguém foi preso. O barulho dos tiros explosivos deixaram os moradores da cidade em pânico. Por volta das 2h50 da madrugada, cerca de 15 homens armados explodiram os caixas eletrônicos de 2 agências bancárias, uma do Itaú e outra do Santander. Durante a ação, eles chegaram a bloquear completamente a via que dava acesso aos bancos. Um caminhão que passava foi atingido por tiros. A suspeita é que logo depois a mesma quadrilha tem invadido o shopping da cidade e saqueado uma joalheria. Imagens de câmeras de segurança já foram solicitadas pela Polícia Civil para ajudar nas investigações. O valor roubado não foi informado. A Polícia Federal terminou o inquérito sobre a queda do avião que matou o então candidato à presidência, Eduardo Campos, do PSB. O acidente foi em 2014. Na queda do avião Cessna, em Santos, no litoral de São Paulo, outras 6 pessoas morreram. A Polícia Federal apresentou 4 hipóteses: colisão com pássaros, desorientação espacial dos pilotos, falhas mecânicas no profundor ou no compensador, peças na cauda do avião. Foi descartado o uso de drogas pela tripulação e o avião estava com a manutenção em dia. A investigação concluiu ainda que não há indícios de sabotagem. Sem apontar um motivo definitivo para a queda, os investigadores recomendaram o arquivamento do inquérito ao Ministério Público. O processo tem mais de 4.000 páginas. Em janeiro de 2016, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, da FAB, também apontou 4 motivos que contribuíram para o acidente: a atitude dos pilotos, as condições meteorológicas adversas, a desorientação espacial e a indisciplina de voo. O Ministério Público Federal denunciou 23 pessoas por corrupção e fraude na área da saúde no Rio de Janeiro. A investigação envolveu o governo do Rio e o Instituto Nacional de Traumatologia em um esquema ilegal com 37 empresas multinacionais fornecedoras de material hospitalar. Segundo delatores, havia um clube do pregão internacional que atuou por 11 anos. Entre os denunciados estão o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, o ex-presidente executivo da Philips e atual executivo da General Electric, Dáurio Speranzini Júnior, e os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita, principais fornecedores de equipamentos médicos para o governo do Rio de Janeiro. Dáurio, Miguel e Gustavo estavam presos preventivamente. Mas hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar os 3 investigados. No entanto, impôs medidas alternativas. Eles estão proibidos de manter contato com os demais denunciados e também não podem deixar o país. Em fevereiro, Cortes foi solto, beneficiado também por Mendes. Segundo as investigações, o esquema comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, e o ex-secretário de Saúde, causou prejuízos aos cofres públicos de 600 milhões de reais. Preso desde novembro de 2016, Cabral já foi condenado a penas que somam mais de 100 anos. Hoje, a defesa do MDBista pediu a Gilmar Mendes que conceda a liberdade, prisão domiciliar ou que transfira o ex-governador para uma sala de Estado maior. Não há prazo para um parecer do ministro. Os advogados de Cabral
querem que ele seja beneficiado com base na decisão de Mendes, que soltou em maio o ex-secretário de Obras do Rio, Hudson Braga. Eles foram presos juntos. Até agora, o relator da Lava Jato Fluminense no Supremo já mandou soltar 37 investigados na operação. Ontem, em decorrência de outro processo, Cortes e sua mulher, Verônica Viana, foram denunciados por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo o MPF, o casal movimentou 4 milhões e 300 mil dólares em contas no exterior. O dinheiro não foi declarado às autoridades brasileiras. O ex-secretário Sérgio Cortes disse que está pagando por seus erros, mas que Verônica não tem culpa. Ele afirmou que a enganou para abrir uma conta falsificando a assinatura da mulher. Os outros denunciados não se manifestaram. A Confederação Nacional do Transporte divulgou hoje mais uma pesquisa eleitoral feita no estado de São Paulo para presidente da República. O levantamento considera 2 cenários, com e sem o ex-presidente Lula do PT, que está preso em Curitiba e pode ter a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral. No primeiro cenário, com a presença de Lula, o petista lidera a corrida presidencial em São Paulo com 21,8% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PSL, com 18,4%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 14% e Marina Silva, da Rede, com 6,7%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 5% das intenções de voto, seguido por Álvaro Dias, do Podemos, com 1,4%, Manuela Dávila, do PCdoB, com 1,3%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 1% e João Amoedo, do Partido Novo, com 0,8%. Vera Lúcia, do PSTU, também tem 0,8%, Henrique Meirelles, do MDB, 0,7%. João Goulart Filho, do PPL, 0,3%, e Emael, do DC, com 0,1%. Votos brancos e nulos somam 17%, enquanto os eleitores indecisos chegam a 9,8%. No cenário sem Lula, Jair Bolsonaro, do PSL, lidera, com 18,9%, seguido por Geraldo Alckmin, do PSDB, com 15%, Marina Silva, da Rede, com 8,4%, Fernando Haddad, do PT, com 8,3% e Ciro Gomes, do PDT, com 6%. Álvaro Dias, do Podemos, tem 1,8%, Manuela Dávila, do PCdoB, 1,7%. Guilherme Boulos, 1,1% e Vera Lúcia, do PSDU, também com 1,1%. Henrique Meirelles, do MDB, tem 1%, João Amoedo, do Partido Novo, 0,8%, João Goulart Filho, do PPL, 0,4% e Emael, do DC, 0,2%. Brancos e nulos somam 22% e os eleitores indecisos, 12,5%. Mais um dia de sabatinas com parte dos candidatos à presidência da República. Hoje o evento é promovido por um banco de investimento na Zona Sul de São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanha. Sabrina. Estela, boa noite. Olha, participam dessa sabatina na plateia, principalmente clientes desse banco de investimento e o foco, claro, aqui o assunto economia. Já falou aqui o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, e agora está no palco Álvaro Dias, do Podemos. Ainda nessa noite falam Henrique Meirelles, do MDB, e também Ciro Gomes, do PDT. Amanhã será a vez de Fernando Haddad, pelo PT, e também de João Amoedo, do Partido Novo. Segundo a organização aqui da sabatina, foram convidados para participar tanto Marina Silva, da Rede, quanto também o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, mas eles não responderam a esse convite e na agenda dos dois, hoje, nenhum evento público divulgado. Guilherme Boulos, do PSOL, participa agora de um ato na Avenida Paulista pela descriminalização do aborto. Agora falando sobre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido de desistência de um pedido de liberdade para Lula. Essa era uma estratégia da defesa para que o Supremo não analise agora se Lula pode ou não concorrer nas eleições desse ano. Mas o PT insistiu
na Justiça hoje com um pedido para que Lula possa participar do primeiro debate de presidenciáveis amanhã à noite, ainda que seja por videoconferência ou por vídeo gravado antecipadamente. Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde abril em Curitiba. Ele é condenado em segunda instância por lavagem de dinheiro e por corrupção passiva. Voltamos ao estúdio. Esse evento de que falou a repórter Sabrina Pires é no Banco BTG Pactual. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal foi eleito hoje para a presidência da Corte pelos próximos 2 anos. Toffoli vai suceder a atual presidente Carmen Lúcia. Ele foi escolhido porque é o ministro mais antigo em atividade que ainda não presidiu a corte. Na mesma sessão, o ministro Luiz Fux também foi eleito vice-presidente do Supremo para o próximo biênio. A posse de ambos está prevista para o dia 13 de setembro. Agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Parte dos 11 ministros do STF quer um aumento do salário, hoje fixado em R$ 33.700 por mês. A reivindicação ignora a falência do Tesouro Nacional e ofende os 13 milhões de brasileiros que estão no olho da rua. Os salários das Supremas Togas servem de referência para outros contra-cheques do serviço público. Quando sobem, puxam os demais. No final, a conta do reajuste pode passar dos 5 bilhões por ano. Há bons argumentos para defender qualquer pedido de aumento salarial, sobretudo num país inflacionário. No caso do Supremo, a má notícia é que não há dinheiro disponível no cofre. A boa notícia é que nenhum ministro está obrigado a permanecer no tribunal. Quem quiser pode trocar a estabilidade funcional e o salário 20 vezes superior à média remuneratória do país pelos lucros incalculáveis de uma banca advocatícia privada. Em tempos de lava-jato, cliente não vai faltar. Em matéria salarial, o Supremo funciona como um sindicato de si mesmo. Cabe à própria Corte pedir a inclusão do alto reajuste no orçamento de 2019. Entre os maiores defensores do aumento, ironia suprema, estão ministros adeptos da política de celas abertas. Com uma mão libertam corruptos, com a outra pedem um aumento que os cofres públicos não podem pagar. O patrão do Supremo se chama contribuinte. Consultado, negaria o reajuste. Se pudesse, demitiria certos ministros. Boa noite. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flândula entrevista a advogada Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da USP e que foi coautora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. A pesquisa eleitoral da CNT, que nós mostramos agora há pouco, também mediu as intenções de voto para governador do estado de São Paulo. O tucano João Dória aparece na liderança da pesquisa com 16,4%, empatado tecnicamente com Paulo Scaff, do MDB, que tem 16,2%. O governador Márcio França, do PSB, registra 5%, seguido por Luiz Marinho, do PT, com 4,8%. Professora Lisete Arelaro, do PSOL, com 2,8%. Rodrigo Tavares, do PRTB, 1%. E Toninho Ferreira, do PSTU, também tem 1%. Rogério Schecker, do Partido Novo, tem 0,9%. Adriano Costa e Silva, do DC, 0,4%. E Cláudio Fernando, do PMN, tem 0,4% também. Votos brancos e nulos somam 29,5% e os eleitores indecisos chegam a 21,4%. O ex-diretor de engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, negou hoje desvios em obras no Rodoanel Sul, em São Paulo. A declaração foi dada após ele acompanhar uma audiência na Justiça Federal. Paulo Preto é réu em uma ação penal sobre supostos desvios em programas de reassentamentos do Rodoanel Sul. O ex-diretor da Dersa é apontado como operador de propinas do PSDB e foi denunciado pelo Ministério Público Federal depois de delações de executivos da Odebrecht sobre a formação de cartel para obras aqui em São Paulo. Paulo Preto afirmou hoje que só o tempo dirá se o uso do dinheiro da delação premiada está sendo bem aplicado pela Justiça. O Superior Tribunal de Justiça nega a liberdade para André Putinelli, do MDB, e o filho dele. A defesa do ex-governador de Mato Grosso do Sul aguarda ainda o julgamento de outros 2 pedidos, um no Tribunal Regional Federal e outro no STF.
O mérito do habeas corpus não foi conhecido pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. O documento também pedia liberdade para os advogados André Putinelli Júnior, filho do ex-governador, e o advogado João Paulo Calves. A primeira negativa foi em 27 de julho, quando o ministro Humberto Martins não concedeu a liminar. Ele atuou no caso por ser período de recesso no STJ. Com a retomada dos trabalhos, o habeas corpus voltou à ministra relatora do processo. Os três estão presos desde 20 de julho e são réus por lavagem e desvio de dinheiro público. Eles já tinham sido presos pela Polícia Federal em 2017 na Operação Lama Asfáltica e tinham conseguido a liberação no dia seguinte. As prisões no mês passado foram determinadas por causa de novas provas envolvendo a Ícone, a empresa de cursos jurídicos de Putinelli Júnior. O ex-governador, o filho dele e o advogado João Paulo Calves já tiveram pedido de liberdade negado, também no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e aguardam julgamento de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Calves está preso em uma sala especial no Presídio Militar de Campo Grande, que tem essa prerrogativa prevista em lei por ser advogado. Já o também advogado Putinelli Júnior abriu mão do direito para ficar ao lado do pai, numa cela especial no Centro de Triagem Anísio de Lima, destinada a presos com ensino superior. A Justiça condenou Reinaldo Nogueira, ex-prefeito de Indaiatuba, no interior de São Paulo, a 23 anos e 4 meses de prisão por desvio de apropriação. Reinaldo já havia sido condenado a 15 anos de prisão numa outra ação por vantagem indevida. Nesse último caso, o ex-prefeito fraudou a desapropriação de um terreno do pai dele e repassou para outras pessoas. O objetivo seria o de valorizar o imóvel e tomar posse dos recursos de maneira indevida. Ser policial e estar de folga aqui em São Paulo é mais arriscado para eles do que o perigo que enfrentam em serviço. É o que mostram os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. No ano passado, morreram quase 4 vezes mais PMs de folga do que trabalhando aqui na capital. Um crime bárbaro. A morte da soldado Juliane Duarte dos Santos choca a sociedade não só pela brutalidade, mas pelo motivo. Ela foi capturada e assassinada por criminosos na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, depois de ser identificada como policial militar. O caso envolvendo a soldado Juliane reflete uma dura realidade. Com base em estatísticas da Secretaria da Segurança Pública do Estado, é possível dizer que em São Paulo os policiais correm mais riscos durante a folga do que quando estão em serviço. Em 2017, das 29 mortes na capital paulista, 6 foram durante o expediente e 23 enquanto o policial estava de folga. No interior, os números são ainda maiores. Dos 45 policiais mortos, 11 estavam trabalhando e 34 fora da escala. Para o diretor executivo do Instituto Sou da Paz, especializado no estudo da violência e da segurança pública, é preciso debater as 3 principais situações de risco para os policiais. Uma delas é a questão do bico, do trabalho de segurança privada que esses policiais exercem fora do serviço. Então é preciso discutir essa necessidade. A segunda é a questão do enfrentamento. Isso precisa ter algum protocolo, precisa também ter alguma atuação que faça com que esse policial não haja sozinho. Sozinho ele é um cidadão bem preparado, bem treinado, mas um cidadão sozinho com uma arma na mão. E um terceiro caso, que é o mais complicado, que é a morte do policial quando ele é identificado como policial. O fato da identificação como policial ser um fator de risco a mais precisa ser combatido, isso precisa terminar. Quando não mata, a violência contra policiais deixa sequelas. Há 9 anos, o policial militar reformado Márcio Veronese ficou paraplégico depois de levar 4 tiros, disparados por um assaltante. Ele estava de folga e foi abordado pelo criminoso quando chegava em casa. Apesar da lesão na coluna, Márcio acredita que se não tivesse reagido, teria sido morto quando o ladrão descobrisse que ele era PM. Ele viria, se eu falasse que não sou polícia e ele me identificasse, se eu conseguisse colocar a mão na minha cintura e identificar a arma. No que ele identificar a arma, com certeza ele ia disparar ali mesmo. Para tentar reverter essa situação, a ONG defende que, além de mais investimentos, os estados precisam promover mudanças nas políticas de segurança pública e a conscientização da população. É preciso valorizar a profissão do policial e tentar resgatar a
confiança da população para as corporações policiais, seja pela própria capacitação das polícias para proximidade com a comunidade. É claro, é preciso valorizar o policial também, pagando melhores salários, dando melhores condições de trabalho, para que ele não busque um segundo, terceiro emprego, como é a realidade de muitos policiais em São Paulo e em todo o Brasil. A investigação sobre a morte da policial militar Juliane dos Santos Duarte continua, um dia depois dela ter sido enterrada. 2 homens foram detidos e estão sendo investigados. Em Paraisópolis, mais de 100 policiais vasculham a favela em busca dos assassinos, numa operação que não tem prazo para terminar. Hoje foi preso um segundo suspeito. Felipe Oliveira da Silva, o Silvinho, segundo a polícia, é o homem flagrado por câmeras de segurança no momento em que deixava a moto da policial em uma rua de Pinheiros. Ele apenas fala que participou da condução da moto até próximo à Praça Pan-Americana. Portanto, ele nega qualquer outra participação no evento da morte da policial Juliane. O outro preso é Everaldo Severino da Silva, o Sem Fronteira. A suspeita é de que ele comandava o tráfico de drogas na favela. O Everaldo, no momento da sua prisão ou da sua detenção, junto à comunidade de Paraisópolis, ele tentou fugir dos policiais militares, dos policiais civis e dispensou 3 aparelhos de telefones celulares. Ele jogou numa privada, os celulares ficaram molhados, mas a UIP, a Unidade de Inteligência Policial do DECAP, está tentando recuperar esses 3 aparelhos. O corpo de Juliane dos Santos Duarte foi encontrado na noite de segunda-feira, dentro do porta-malas de um carro abandonado na Zona Sul. Segundo a perícia, a policial teria sido executada com um tiro na cabeça no período de até 24 horas antes, o que indica que ela teria permanecido em poder dos algozes durante 4 dias. No corpo foram encontrados ainda 2 ferimentos à bala na altura da virilha. Juliane foi levada de um bar na favela de Paraisópolis por 4 homens que descobriram que ela era PM. A investigação também está em busca de imagens de câmeras de rua que possam identificar o trajeto do carro em que o corpo foi encontrado. A Secretaria de Segurança Pública não descarta a ligação do PCC com a morte da policial. Se isso foi arte do crime organizado ou se foi de bandidos comuns, nós vamos ainda apurar. No Dia Internacional do Pedestre, não há o que comemorar em São Paulo. Um levantamento mostra que nos 5 primeiros meses deste ano já foram registradas mais de 130 mortes por atropelamento no trânsito. Dados da Companhia de Engenharia de Tráfego mostram que de janeiro a maio deste ano já foram registradas 139 mortes por atropelamento na cidade. No entanto, o número de atropelamentos vem diminuindo na capital paulista desde 2008, quando foram registrados 670 óbitos. No ano passado, foram 331 pedestres mortos, sendo quase 70% homens. Apesar da redução, o número ainda é considerado alto. Mais de 1/3 das pessoas que morrem atropeladas, 36% são idosos que têm mais dificuldade de locomoção. Esta semana choveu o equivalente ao esperado para todo o mês de agosto, mas hoje não caiu nem uma gotinha d'água. Olha, ainda bem, né? O sol apareceu e a temperatura subiu um pouco, chegando aos 26 graus, ficou mais ameno, né? Vamos ver com a Mariana Armentano como fica amanhã. A maior parte do Brasil vai ter uma quinta-feira de tempo firme. Entre amanhã e o final de semana, uma frente fria avança sobre a costa do Sudeste, mas não chega a provocar chuva significativa não. Apenas nessa área mais escura, que pega até parte do centro-oeste do país, que pode chover a qualquer hora. E olha, no sul, o ar polar provoca queda nas temperaturas, viu? Vamos ver aqui algumas capitais? Olha só, em Curitiba os termômetros vão ficar entre 10 e 20 graus amanhã. Em Porto Alegre, mais frio e mais nebulosidade, mínima de 9, máxima só de 16. No Rio de Janeiro pode chover a partir da tarde, mas a máxima vai aos 30 graus. E em Fortaleza, solzão e calorão na casa dos 31 graus.
Para São Paulo, a passagem dessa frente fria espalha muitas nuvens nessa quinta-feira. No oeste paulista, o sol aparece pouco, a temperatura fica amena e chove já durante a manhã. Nas demais áreas, o sol aparece por mais tempo, mas também há previsão de chuvas, com risco até de pancadas, com raios entre a tarde e a noite. A máxima fica em torno dos 24 graus em São Carlos, faz 25 graus em Bauru e em Araraquara e 27 graus em São José do Rio Preto e também em Ribeirão Preto. No litoral, esquenta bem, máxima na casa dos 28 graus em Santos. Aqui na Grande São Paulo, temos essa chuvinha prevista amanhã, mas depois o tempo volta a ficar firme. Para essa madrugada, teremos mínima de 15 e máxima amanhã de 24 graus. Aí na sexta o tempo volta a abrir, a máxima cai para 21 e no sábado cai um pouco mais, ficando entre 11 e 20 graus aqui na capital. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o brasileiro este ano está mais disposto a gastar com o Dia dos Pais, que já é no próximo domingo, dia 12 de agosto. Segundo o levantamento da FGV, o indicador que mede o ímpeto de gasto com presentes subiu 18,7 pontos em relação a 2016. Ano passado não houve pesquisa. A média do valor dos presentes este ano deve ficar em torno dos R$ 105. Entre os presentes preferidos estão roupas e acessórios, perfumaria, calçados, livros e eletrodomésticos. Já de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apesar da previsão de alta nas vendas do comércio, o desempenho do varejo não deve compensar os recuos que teve em 2015 e 2016, que juntos chegam a quase 12% de queda. A previsão é que a data movimente mais de 5 bilhões de reais, o equivalente a 8,3% de todo o faturamento esperado para o mês de agosto. Depois de disparar em junho com a greve dos caminhoneiros, a inflação oficial desacelerou e ficou em 0,33% em julho. No mês passado, o IPCA ficou quase 1 ponto percentual abaixo do registrado em junho. No acumulado, em 12 meses, o índice ficou em 4,48% dentro da meta do Banco Central. Já no ano, a alta do IPCA é de 2,94%. Hoje, o Senado argentino deve votar o projeto de lei sobre a descriminalização do aborto no país. Se for aprovada, a proposta permite a interrupção da gravidez durante as primeiras 14 semanas de gestação. O Senado passou o dia inteiro debatendo o tema antes da votação. Do lado de fora, centenas de pessoas se reuniram para pedir a rejeição da proposta que legaliza a interrupção da gravidez. Enquanto isso, apoiadores da medida protestavam pela aprovação e homenagearam uma mulher que morreu depois de um aborto clandestino. Durante a semana, houve diversas manifestações a favor e contra o projeto de lei. A Câmara dos Deputados já aprovou a medida com 129 votos a favor e 125 contra. A expectativa de aprovação no Senado diminuiu depois que uma senadora de oposição anunciou que mudava de opinião para um voto contra. Na América Latina, o aborto é totalmente legal no Uruguai, em Cuba e na Cidade do México. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, recebeu Ivo Herzog, diretor do instituto que leva o nome do pai dele, Vladimir Herzog, jornalista assassinado pela ditadura. Ivo entregou à ministra a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA sobre o caso. No último dia 4, a Organização dos Estados Americanos reconheceu o assassinato de Vlado em 1975, nas dependências do DOI-CODE, o aparelho de repressão do Exército, como um crime contra a humanidade. O Brasil foi condenado como responsável pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista. Agora, o governo brasileiro tem 1 ano para apresentar um relatório com a reabertura das investigações sobre o caso. Uma comissão mista do Congresso aprovou nesta quarta a medida provisória que permite subsidiar o preço do diesel para garantir o desconto de 0,46 centavos no litro do combustível. A redução faz parte do acordo fechado pelo presidente Temer com os caminhoneiros durante a paralisação em maio. Esse subsídio deve garantir os 30 centavos de desconto.
Os outros 16 centavos virão da redução da carga tributária do PIS, COFINS e CID sobre o diesel. Esse incentivo vai ser dado até o fim do ano para cobrir parte dos custos das distribuidoras. O impacto para o governo vai ser de 9,5 bilhões de reais. Essa medida precisa ser votada ainda pela Câmara e também pelo Senado. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o crescimento da escolha de mulheres como candidatas a vice-presidente da República. Entrevisto, a advogada Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Janaína Pascoal foi coautora do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, aceito pela Câmara Federal e julgado procedente pelo Senado Federal. Eu agradeço muito sua presença. Eu que agradeço. Bom, Janaína, seu nome ficou muito em evidência recentemente pelo convite que foi feito a você para ser a candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. E você não aceitou o convite. Então, quero começar por aí. Por que você não aceitou esse convite para ser vice de Jair Bolsonaro, que está aí bem colocado nas pesquisas? Na verdade, não é uma questão de não aceitar, né? Eu sou uma pessoa, como ele mesmo disse na convenção, ele me chamou da caçula do grupo, né? Então, alguém que estava chegando muito tardiamente a um grupo que já tinha toda uma estrutura, um pensamento, uma ideia, né, de qual seria o papel de um vice. Uma ideia que, em certa medida, não coincide muito com a minha, né, do papel do vice. Então, por exemplo, eu percebi na equipe a ideia de que o vice tem que ocupar um ministério, né, e que é algo que até honra, né, mas eu, particularmente, penso que o papel do vice ele é mais estratégico, né? Eu acho que o vice tem que ter uma mobilidade para substituir o presidente, para representá-lo muitas vezes internacionalmente, para conhecer o funcionamento de todos os ministérios e, eventualmente, até ocupar um ministério numa situação de necessidade, não de maneira perene. Eu percebi que isso foi algo um pouco surpreendente para a equipe, né? Não para o candidato. O candidato realmente é de uma... As pessoas até pensam que não, mas de uma abertura... de uma democracia em termos de troca de ideias, sabe? De recuar nos seus posicionamentos. É interessante. Quando eu me aproximei dele, eu fiquei um pouco surpresa, porque a imagem que ele passa é diferente da que ele tem, vamos dizer assim, de uma maneira mais próxima. Mas a equipe tinha uma visão. Diferente em que sentido? Porque as pessoas falam muito, né? Dele ser preconceituoso com mulher, dele ser muito duro. E não foi isso que eu senti nessa aproximação, que foi uma aproximação curta, faz pouco tempo, entendeu? Mas não foi isso que eu senti. Você está afiliado ao PSL? Eu me filiei no último dia do prazo, não me desfiliei, até porque o presidente licenciado, que é o deputado Luciano Bivar, falou que gostaria de conversar comigo, depois para planos para o futuro, por exemplo, de tentar juntar uma juventude com uma mentalidade mais liberal mesmo, liberal no sentido das pessoas poderem falar o que pensam, defender as suas ideias. Agora, é interessante a orientação dentro desse PSL e ali na equipe do Bolsonaro, porque você disse assim, que se fosse para dizer amém a tudo que dissesse, que você não aceitaria e por isso também não aceitou. Então eu pergunto, existe esse clima de imposição? Não, eu acho que as pessoas têm uma expectativa, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu fiz uma sugestão, né, de eu não me mudar para Brasília porque é algo que a minha família não quer. Então, quer dizer, não moraria no Jaburu? Não morar, entendeu? Por exemplo, como se fosse um parlamentar, de terça a quinta, despachar. Tem um gabinete da presidência aqui na Paulista, né? Eu poderia trabalhar todo dia lá, não é ficar assim na minha casa, porque eu não aguento, eu trabalho mesmo. Então, despachar na Avenida Paulista. E de terça a quinta, quando o presidente não está, ficar lá direto, mas eu fiz uma proposta meio, vamos dizer, alternativa. E eu não senti resistência da parte dele, mas eu percebi que a equipe achou estranho. Como é que alguém que chega assim, já querendo criar regras, vamos dizer, né, mudar... E algumas pessoas com boa fé, querendo muito que eu fosse a vice, disseram, Janaína, não é hora de discutir essas coisas. Aceita e depois, quando ganhar, se ganhar, aí vê.
Só que eu gosto muito de ter tudo muito claro. Já combinado. Entendeu? Eu gosto, não acho essa coisa assim, não, vamos fazer a campanha e depois a gente vê como é que faz, né? Agora, é interessante, você chegou lá mesmo, assim, mostrou que tinha pensado muito sobre a questão. Sim. Você não estava ali inadvertida. Sim. Né? Você tinha pensado e fez um discurso que incomodou muita gente ali no PSL, tanto que eles mesmos comentaram. Sim. E nem todo mundo gostou. Quando você gostou. Quando você diz que não se ganha a eleição com um pensamento único. Isso aí era uma clara crítica a seguidores de Bolsonaro que... através das redes sociais, a gente vê ali, eles demonstram que eles querem ouvir, que assim, proferem um discurso uniformizado. Sim. Mas então aí, você foi advertida ou só fizeram ares e caras? Não. Olha, ele realmente se mostrou uma pessoa democrática, sabe? Isso é uma coisa que eu gostei nesse sentido. Não recebi uma advertência, agora, eu sei que incomodou muita gente, não só em termos de seguidores, mas pessoas do próprio, assim, do próprio entorno, né? O que eu quis dizer ali, eu não quis criticar, eu quis aconselhar, foi diferente. Eu não acho que eu não sei nem se o tom foi de crítica, eu acho que foi recebido como crítica, mas o meu intuito foi aconselhar, porque eu vejo isso muito, o ambiente universitário não evolui no Brasil, porque os alunos são obrigados a repetirem o que o professor fala, né? As teses se repetem, entendeu? Qualquer pessoa que ouse divergir, ela é massacrada, né, no ambiente intelectual. Então, eu quis expor isso, sabe? Porque você não vai conseguir... A gente não quer entrar num governo para compor em termos de mala, né? De negociar dinheiro. Mas a composição de ideias, a troca de ideias, né, de você sentar comigo aqui, você dizer o que você pensa, eu digo o que eu penso, e a gente meio que mistura isso aí é natural, isso é política, né, com P maiúsculo, entendeu? Foi nesse sentido que eu me manifestei ali. Bom, agora, mesmo não tendo aceitado ser a vice de Bolsonaro, você vai trabalhar para a campanha dele? Não, eu acho que trabalhar para a campanha é aquela coisa de você entrar numa campanha. Eu sou uma pessoa que conheço bastante da área jurídica, né? Eu tenho um interesse grande na área de educação. Se eles quiserem me perguntar alguma coisa, quiserem me convidar para uma conversa, eu, claro, vou estar à disposição, como também muitas vezes as pessoas me ligam sem nenhum tipo de vínculo e eu estou sempre à disposição, entendeu? As tais declarações tão polêmicas de Jair Bolsonaro, que parecem tão diferentes do seu jeito de ser e daquilo que você tem externado, do seu pensamento, incomodam você? Eu acho que elas poderiam ser mais brandas, né? Mas eu não confundo, assim, uma grosseria com crime, entendeu? Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Eventualmente uma frase pode não nos agradar, né? Independentemente do mérito da frase. Ou discordar. Mas ela não necessariamente é uma frase criminosa. Então, eu acho que existe muito essa confusão no Brasil, né? O brasileiro tem uma tendência, eu tenho analisado isso com os meus alunos já há muitos anos, de abrandar o tratamento do comportamento criminoso nos atos. Muitas vezes a pessoa mata, a pessoa fere, e existe uma leniência e um rigor muito grande com a fala. Isso é um movimento que já vem de alguns anos. Mas a fala não é reveladora daquilo que a pessoa é? Ela é o que ela pensa e o que ela externa, o que ela profere? Como você falando agora, eu tenho certeza que o telespectador está tendo uma dimensão de quem é Janaína Pascoal. Talvez seja porque, na minha personalidade, eu prefiro lidar com pessoas transparentes do que com pessoas dissimuladas. Então, infelizmente, né, eu já convivi com gente assim, extremamente cortês, muito educada e que se revelou, sabe, gente ruim mesmo. Então, às vezes é melhor você ter uma pessoa que fala e você pode, sabe, confrontar e até brigar, do que aquela pessoa dissimulada que é mais difícil de você combater, entendeu? Eu tenho essa preferência pessoal, não tem a ver com ele particularmente. Bom, agora uma outra coisa. Jair Bolsonaro escolheu o general Mourão para o posto de vice, né? Foi uma escolha acertada, na sua opinião? Olha, eu acho que o que é importante no vice? Haver confiança entre as duas pessoas, né? Eu sinto que existe confiança do candidato a presidente no candidato a vice-presidente. Existe essa confiança. Eu acredito que haja um certo temor, porque o candidato está combatendo forças, né? Ele se dispõe a combater o crime,
nas suas várias facetas, né? Tanto o crime de massa como o crime de poder, que muitas vezes se revela até mais perigoso. Então, eu tô olhando, ninguém me falou, tá? Isso é uma análise minha. Eu talvez passe pela cabeça dele o seguinte, olha, se fizerem alguma coisa comigo, tem aqui um general, entendeu? Então, me parece uma blindagem. Mas isso não é dar uma carteirada? Não sei. Eu tô analisando. Até uma ameaça num país que é traumatizado por uma ditadura militar. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar também que as Forças Armadas são instituições democráticas e constitucionais. Eu não vejo com maus olhos um militar ou 2 militares, ou sejam quantos, né, se disponibilizarem a enfrentar o processo eleitoral. Não, né? Isso não, mas eu falei em relação, o meu argumento foi em relação ao que você acabou de dizer, que, assim, no subtexto, né, do que ele fala, estaria ele lembrando, vamos usar o termo lembrando, aqui tem um general, tá? Sabe, uma coisa nesse sentido, eu falo isso, não que aí adquirir um tom, né? Não entendi. Eu não estou falando com o sentido de impor uma eventual ditadura, mas no sentido de, assim, olha, é alguém mais duro ainda para combater o crime, entendeu? Porque eu acho por que eu me aproximei de Jair Bolsonaro? Primeiro, porque não tem escândalo de corrupção envolvendo o nome dele, e segundo, porque ele está dando sinais claros de que ele vai combater o crime. E eu não vejo esses sinais nos outros. Os outros, para mim, passam sinais de que vão compor, se não com crime de massa, com os crimes dos poderosos. E isso me apavora, entendeu? Foi nesse sentido que eu tentei, de alguma maneira, colaborar, né? Então, acho que é o seguinte, olha, tudo bem, eu não estou colocando uma pessoa atrás de mim que vai compor não as ideias, compor essas composições espúrias que, infelizmente, têm marcado a nossa história recente. E incomodaram você as críticas a seu nome de adversários do Bolsonaro? Assim, já qualificando você como uma pessoa de direita, de perfil até mais assim, peremptório, fascistoide, etc. Olha, é tão interessante, porque eu sou a um só tempo chamada de fascista e de comunista, a depender de quem fala. Essa semana eu fui chamada de machista, por não estar do lado, vamos dizer assim, das mulheres na DPF e no Supremo, e por um grupo eu fui chamada de abortista. Então eu percebi que a gente não tem como agradar. Então é melhor a gente ser verdadeiro, entendeu? É meio que uma opção de vida. Falar, isso que eu penso, agrada, não agrada, o que eu vou fazer, entendeu? Janaína Pascoal, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por suas palavras, por expressar com tanta clareza o seu entendimento sobre fatos e feitos. Obrigada, uma boa noite. Obrigada por essa oportunidade. Estela. Na Venezuela, um ex-chefe de polícia assumiu o planejamento do atentado contra o presidente Nicolás Maduro com drones e explosivos. Um deputado da oposição foi preso. Em entrevista à agência Reuters, o ex-chefe de polícia Salvatore Lucchesi assumiu a participação no ataque durante uma cerimônia em Caracas. Ele disse que planejou a ação com o grupo de militantes Resistência. As autoridades venezuelanas não se manifestaram. Hoje, Maduro anunciou uma ofensiva contra os autores do atentado no sábado e confirmou a prisão do deputado Juan Requesens. Em discurso, Maduro acusou o oposicionista e o ex-presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges, no exílio, de estarem envolvidos na ação. O governo alega tentativa de assassinato do presidente. Até o mês passado, o economista Mário Ramos Ribeiro era o número 2 do Ministério da Integração. Agora ele pediu demissão e está denunciando o ministro Antônio de Pádua. Ramos Ribeiro acusa o ex-chefe de acobertar um esquema milionário de fraudes em contratos de tecnologia da informação na pasta. O ex-secretário executivo descobriu que o Ministério tinha contratado a RSX Informática sem a sua autorização. A empresa tinha fechado um negócio milionário para fornecer um programa de computador para o INSS sem licitação e sem ter qualquer capacidade técnica para cumprir o contrato. Ao tentar exonerar os responsáveis pelo negócio suspeito, Mário Ramos Ribeiro disse que foi impedido pelo ministro. Em nota, o Ministério da Integração informou que suspendeu temporariamente todos os contratos apontados pelo ex-secretário da pasta por suposta irregularidade. E tem mais, os contratos milionários do governo federal na área de tecnologia da informação também estão sob suspeita no INSS. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a exoneração do diretor de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social, Hilton Fernandes.
Para o cargo foi nomeado Luiz Otávio Collier Pontes. Hilton é mais um integrante do INSS a ser demitido depois que o jornal Globo revelou que o Instituto contratou por R$ 8.800.000 a empresa RSX Informática sem receber qualquer produto em contrapartida. A Justiça aceitou hoje a denúncia contra o professor Luiz Felipe Manweiler, acusado pela polícia e pelo Ministério Público de matar a mulher, a advogada Tatiane Spitzner, e depois jogá-la do quarto andar do prédio em que eles moravam, no Paraná. Ao aceitar a denúncia, a Justiça paranaense tornou Luiz Felipe Manweiler réu pelos crimes de homicídio qualificado, com 4 agravantes: uso de meio cruel, dificultar a defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio. O rapaz ainda é acusado pelo Ministério Público de cárcere privado e fraude processual por ter modificado a cena do crime, conforme registrado pelo Circuito Interno de Vigilância do prédio onde o casal morava, na cidade de Guarapuava, no Paraná. A advogada Tatiane Spitzner foi encontrada morta pela polícia na madrugada de 22 de julho. A perícia ainda não determinou se ela se jogou ou foi jogada da sacada por Luiz Felipe. As câmeras do edifício flagraram várias agressões contra a moça. Pela análise das imagens, os promotores afirmam que o professor matou a esposa. Um primeiro laudo pericial indica que ela tinha marcas de esganadura no pescoço, típicas de quem foi vítima de asfixia. Luiz Felipe Manweiler está preso provisoriamente desde a noite do crime e nega ter matado Tatiane. Ele vai responder o processo em regime fechado. Daqui a pouco, na Bolívia, faixa presidencial e medalha histórica são encontradas depois do furto. Os objetos foram abandonados em uma igreja. Até já! Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. O Arthur faz parte do presente do pai dele e a Casas Bahia faz parte desse momento. A partir de R$ 59,90, o visual tá sempre em dia para eles curtirem juntos. E você, como vai fazer parte do presente do seu pai? A Casas Bahia também tem J7 Neo com TV digital HD por R$ 749. Compre no site e retire na loja. Smart TV Samsung 32 por R$ 78 mensais. Aparadores de pelo 7 em 1 ou barbeadores a partir de R$ 59,90. Dia dos Pais Casas Bahia. Você faz parte do presente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Na Indonésia, aumentou para 131 o número de mortos no terremoto na ilha de Lombok.
O tremor de alta intensidade que atingiu a ilha no domingo deixou mais de 150 mil pessoas desabrigadas na região. As equipes continuam à procura por sobreviventes. A população enfrenta falta de alimentos e estrutura médica. Mais de 1.000 pessoas estão gravemente feridas. Vilarejos foram completamente destruídos. Governo e organizações internacionais ajudam os moradores com envio de mantimentos. Mais de 4.000 turistas foram retirados de Lombok e ilhas vizinhas. Na Bolívia, faixa presidencial e medalha histórica que tinham sido furtadas foram encontradas em uma igreja. A faixa bordada com fios de ouro e a medalha, uma joia com pedras preciosas que data da fundação da República em 1825, foram recuperadas intactas após terem sido furtadas ontem. Aconteceu que o voo do tenente encarregado de transportá-los para a cidade de Cochabamba atrasou e ele resolveu visitar vários prostíbulos enquanto esperava. A informação consta do registro policial e foi noticiada pela imprensa local. Segundo o oficial, os objetos foram furtados do carro que ele usou para ir aos locais. Ao se darem conta do que se tratava, os ladrões resolveram abandonar os símbolos pátrios da Bolívia no pátio de uma igreja no centro de La Paz. O presidente Evo Morales deveria ter usado os símbolos hoje, durante a parada militar pela fundação das Forças Armadas em Cochabamba. No discurso, Evo Morales não comentou o episódio. Não foi divulgada a punição para o oficial. Até o mês que vem, em setembro, quem gosta de arte vai ter mais um dia na semana para visitar de graça o MASP, Museu de Arte de São Paulo, aqui na Avenida Paulista. A repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. De agora até o dia 17 de outubro, além das terças, as quartas-feiras também serão de entrada franca no museu. A ampliação da gratuidade é uma iniciativa para que mais pessoas possam visitar a exposição Histórias Afro-Atlânticas. São 450 obras de 210 artistas expostas em parceria com o Instituto Tomi Otaki, que traçam um panorama da presença dos negros nas Américas. Às terças, que já são de graça, o horário será estendido até 8 da noite. De quarta a domingo, o museu funciona das 10 da manhã até as 6 da tarde. Quem vier em um dia com bilheteria funcionando paga R$ 35. Mais informações sobre a programação do MASP no site masp.org.br. Eu acabo de encontrar aqui no UOL a notícia de que o Supremo Tribunal Federal aprovou o aumento de 16% para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A votação no Supremo foi por 7 votos a favor do aumento e 4 contra. E uma última notícia: presos fazem 14 reféns em rebelião no CDP de Taubaté, interior de São Paulo. São 2 agentes penitenciários e 12 pessoas ligadas a grupos religiosos que prestam atendimento em presídios. Detentos atearam fogo em alguns pavilhões. Ainda não há informação sobre feridos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira uma entrevista com Paulo Scaff, candidato ao governo de São Paulo pelo MDB.